se não tomarem o vinho da ceia, estão cometendo pecado. O vinho da ceia, de alguma maneira, tem algum teor mais espiritual propriamente. Eu não vou chegar a dizer que ele não é monoteísta, mas uma forma pura de monoteísmo, manualesca de monoteísmo, tem dificuldade com essa experiência. É isso que a gente está dizendo. O que a gente pode fazer, por isso que eu digo aqui, na nossa conversação, será que a gente deveria discutir a partir da forma pura? Porque essa forma pura parece que não existe em lugar nenhum, não é isso? Parece não existe. Então, acho que a gente precisa entender como é que isso está colocado. Queria colocar uma pergunta ao professor Mauro, na colocação dele, que ele deu vários exemplos do politeísmo, do Êxodo, de Salmo, né? E no final da fala dele, ele concluiu assim, organizando a sua fala, dizendo que o politeísmo vem primeiro, a monolatria e o monoteísmo é terceiro. Aí a minha pergunta quando você olha para Gênesis, de 1 até 8 ou 9, você pode ver politeísmo? Essa é a minha pergunta. Professor Elcio, ele falou que a Bíblia não dá o conceito de monoteísmo. Será que, professor, quando nós olhamos aqui para, inclusive eu aprendi na sua aula, Isaías capítulo 44, e aí no verso 6, ele diz assim, no verso 5, eu dirá, eu sou o Senhor, outro se chamará no nome de Jacó, outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Será que não é um conceito? Você lembra só o Gênesis 1, né? De Gênesis até 7. Tá. Você vê. Bom, é assim, Andrei, quando você faz uma leitura sincrônica da Bíblia, de uma forma rasa, você pouco vai perceber e achar o que você está querendo, né? Por exemplo, você vai ler de Gênesis, todo ele está passando para Êxodo. Isso é uma forma sincrônica, sem considerar o contexto que foi escrito isso, considerar a época em que foi escrito. Se o livro é anterior, determinada data, ou posterior, né? Então, quando você faz essa leitura sincrônica, essa leitura rasa, só básica, você acaba entrando em choque com alguns conceitos, de fato. Aí você tem razão. Mas quando a gente olha, faz uma leitura diacrônica, uma leitura respeitando esses parâmetros, aí a gente vai começar a compreender a coisa, né? Como ela é feita. Então, quando você fala, acha politeísmo nesse texto, você está fazendo ali uma leitura simplesmente considerando que é o primeiro livro da Bíblia e considerando também que a visão do autor já é monoteísta, por ele ser o primeiro livro ali. Bom, Gênesis começa com um termo plural, Elohim. Lembrando que até Abraão, ele não era conhecido como Deus, o tetragrama, que é o nome próprio que Deus revelou para Moisés, né? E até então, ninguém sabia o seu nome. Então, a visão politeísta, monolática que seja, ela já figura, né? Você vê, pelo menos na visão do autor, pelo menos na visão narrativa dele, ele começa dizendo que os filhos dos deuses, em
Gênesis capítulo 6 ali, desceu e coabitaram com as mulheres. Porque eles acreditavam em vários deuses, né? Então era muito comum para o escritor